Olá pessoal, Michele Pontes aqui mais uma vez. Sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e hoje eu vim responder a uma pergunta: por que a dor volta? Várias pessoas me perguntam sobre esse assunto e hoje nós vamos aqui falar sobre os 7 principais motivos pelos quais a dor volta. Antes de entrar nos assuntos propriamente dito, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever. A gente sempre tem vídeo novo aqui toda semana, com o intuito de melhorar nossos conhecimentos a respeito do nosso corpo, né? Então vamos lá. O primeiro motivo é a pessoa ter histórico de dor lombar ou dor na coluna em alguma área da coluna. Uma vez que a pessoa tem essa dor, ela tratou, ela não tratou, enfim, a história natural do problema foi positiva, ela ficou boa, pode acontecer da dor voltar, tá? Então, esse é a principal razão que a pessoa que tem uma vez a crise, ela tende a ter novamente a crise. Isso não é uma praga que eu tô jogando, não é nada disso. Eu só quero que vocês entendam que, estatisticamente falando, as pessoas, elas têm uma crise e elas tendem a desenvolver. Muito por conta daquela questão do estilo de vida. Boa parte se deve a isso, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro. O segundo é um excesso postural constante, né? Você ter excesso de postura curvada na sua vida, você não cuidar da tua postura e você ter um estresse postural sobrecarregando seus ligamentos, sobrecarregando a carga dentro da sua coluna, né? O disco intervertebral. Então, você fazer um excesso postural, seja de que tipo for. Então, pensa num dentista que passa, né, boa parte da vida com a rotação ali, né, na coluna, com o movimento assim muito forte, curvado, né? Às vezes tem pessoas que têm que fazer movimentos curvados muito fortes o dia inteiro, ou então que você faça. Uma vez eu atendi um paciente que ele trabalhava com instalação de ar condicionado em carros e ele mostrou para mim a postura que ele ficava, assim, era uma postura completamente diferente. Ele deitava dentro do assoalho do carro, tinha que fazer uma rotação para poder enxergar lá atrás, ali por baixo, onde ele tinha que mexer ali na ligação elétrica para fazer então a instalação do ar-condicionado, e aquilo provocava dor. Quando ele saía daquilo ali, ele estava com um nível de dor muito elevado. Então, quando você tem um estresse postural cada um de acordo com a sua tendência, mas o mais comum é a gente ter o excesso da postura sentada, né? Que é o que a maioria das pessoas vem trabalhando cada vez mais sentada. Isso predispõe você a retornar aquela dor, a voltar a ter a dor voltar a te incomodar, tá? Depois a gente pode gravar um vídeo explicando como fazer para você melhorar isso, né? Mas já de cara eu já falo que nós temos muita coisa aqui falando sobre a importância dos exercícios físicos, e eles entram a uma função de compensação, de você variar, de você mudar a posição, de você estimular o corpo de outras maneiras que não aquela mesma repetição, né? Mesma postura todo dia, tá? Isso não é bom para você que tem histórico de dor nas costas. O terceiro motivo é a execução inadequada de elevação ou levantamento de pesos, seja na sua atividade física, seja na sua atividade profissional. Então, quando você faz exercícios de maneira inadequada na sua academia, no seu crossfit, né, na sua atividade de esporte, ou seja, na atividade em que você exerce profissionalmente. Então, a maneira errada, você curvar suas costas e levantar o peso com a força da coluna, né? Constantemente, isso vai forçar muito a sua coluna e isso
possivelmente pode fazer com que a dor volte, tá? Então, se você passou por uma crise, passou por um tratamento, passou por um momento de crise, se você tem essa rotina de levantamento de peso na sua vida, é muito importante você fortalecer as pernas, você fortalecer os músculos grandes e fortes das pernas para você evitar a sobrecarga da sua coluna, porque senão a dor tende sim a voltar ou a piorar. Outra coisa, quando você tem também uma atividade que envolve uma carga vibratória no seu corpo. Então, aquelas atividades ou profissões que colocam a pessoa em muita vibração, né? Aquela furadeira pesada de furar o chão, às vezes trabalhar o dia inteiro dirigindo. Isso são atividades que trazem uma carga vibratória para o teu corpo, para a tua coluna e que predispõem a voltar aquela dor insuportável. Para tudo tem solução, mas se a pessoa tem esse fator causal na vida dela, ela precisa então encontrar formas de compensar isso de outra forma, né? Ela precisa encontrar alguma forma de fortalecer melhor o corpo, de tratar os outros fatores, né, que envolvem, porque não é uma única causa que vai desencadear aquele problema. Então são vários motivos que podem gerar a volta da dor, tá? Então, um exercício, uma atividade que você faz na tua vida, que você coloca o teu corpo em movimento, você fortalece as estruturas biológicas, vão te dar mais resistência para você aguentar por mais tempo essa carga vibratória. Fatores psíquicos, né, ou fatores emocionais, nós podemos citar também como um fato de volta da dor, né, que pode fazer a dor voltar. Por quê? Porque a carga psíquica ou emocional, ela gera tensões dispersas no corpo todo. E isso pode ser, sim, muitas pessoas, a gente nota que durante um período de estresse maior, de tensão mais profunda, pode acontecer que a dor volte, que a crise venha juntamente com aquele momento de estresse emocional, tá? Então, a gente lidar com esses fatores de estresse, a gente ter meios, né, de melhorar a nossa capacidade de enfrentamento, né, das dificuldades da nossa vida, seja através de uma terapia, seja através de uma atividade física, seja através de alguma válvula de escape, vai contribuir para a sua saúde de modo geral e para a sua condição de evitar que essa dor volte, ok? Esses dois últimos fatores que eu vou falar talvez sejam os mais importantes, os mais cruciais, eu diria, para a dor voltar. O primeiro são os fatores etiológicos ou as causas da dor lombar não serem devidamente identificadas. Quando a gente não identifica especificamente o que está causando aquele problema ou qual que é o fator principal que desencadeia aquele problema em você, a tendência é ele voltar. E normalmente são aquelas coisas do dia a dia. Normalmente são as coisas simples, repetitivas, triviais e que muitas vezes a gente não identifica. Precisa às vezes de um profissional, precisa da gente se empenhar nessa pesquisa, nessa descoberta, para você ver assim, não, isso aqui é o principal fator que está causando o retorno da minha dor, tá? Muitas vezes, tá? É o repouso excessivo, não o excesso de atividades, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Então, o excesso do repouso, assim como o excesso da carga, pode sim causar aquela dor insuportável. É muito comum a gente perceber que às vezes no final de semana ou na segunda-feira é o dia que a pessoa mais piora. Às vezes porque no fim de semana deitou mais, ficou mais relaxado, ficou mais no sofá, cuidou menos da postura, fez menos atividade física
e às vezes é comum de você ter o paciente tendo a crise nesses momentos. E o sétimo motivo é o seguinte: a reabilitação não alcançou, o tratamento que a pessoa fez não alcançou as etapas mais profundas do problema. Então aqui, esse sétimo fator, é importante que vocês entendam o seguinte: quando você tem um problema, quando você tem uma dor, ela está afetando os seus tecidos biológicos. E ela está afetando, às vezes, camadas mais superficiais. Então, se a gente pensar nos músculos, a gente tem uma camada mais profunda de músculos, as articulações que se engrenam, a gente tem adjacente a essas articulações ligamentos, tendões, estruturas microscópicas que muitas vezes não foram devidamente. E mais profundo do que isso, existe as características mentais e as atitudes mentais envolvidas na causa e na solução do problema, tá? Então, juntando todos esses 7 fatores, que muitas vezes não são tão fáceis da pessoa mudar, não são tão imediatos da pessoa resolver, não são tão fáceis de compreender, porque são muito parte da nossa vida, do nosso dia a dia, são essa reunião de fatores que fazem com que muitas vezes a dor volte e que se torne difícil de resolver. Por isso é tão complexo, por isso que é importante você ter uma ajuda especializada para poder pegar item por item e estudar no seu caso qual é aquele mais importante. Mas só de você talvez entender bem essa lista de fatores, você possa levantar algumas hipóteses aí no seu caso, tá? Me conta aqui nos comentários o que no seu caso você considera que seja o fator mais importante que faça a sua dor voltar. Por que a sua dor ainda não melhorou? Depois de ver esse vídeo, conta aqui pra mim e me diga o que você acha, o que no seu caso está faltando para você resolver essa dor. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado e vamos em frente. Em breve a gente vai trazer mais vídeos, então não deixe de assinar o canal, acionar aqui as notificações e dar um joinha aqui se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.